Situação eleitoral. Da última vez que nós fizemos uma avaliação aqui sobre a situação eleitoral, havia acontecido o acidente aí do avião do candidato do PSB. Bom, depois, o que nós vimos, né, depois dessa situação? O primeiro fato, que é um fato muito significativo, que a imprensa logicamente não dá destaque, a imprensa capitalista, mas a gente precisa dar um destaque, é o colapso do PSDB. Nós já tínhamos previsto essa situação e a situação se confirmou em termos muito decisivos, muito claros, com o completo esvaziamento da candidatura do PSB. Claro que isso aí poderia dar lugar a uma interpretação de que a candidatura da Marina Silva seria melhor, alguma coisa assim, mas não é fato. A candidatura da direita, do imperialismo, né, no Brasil era a candidatura da Aécio Neves. Simplesmente ela não conseguiu se sustentar de modo nenhum, apesar de tudo. Apesar de todo o apoio, todo o investimento da imprensa, campanha em apoio a essa candidatura durante os últimos 2, 3 anos e tal, a maneira como foi feita a oposição ao governo do PT e tudo mais. Então, esse é um fato muito significativo que expressa a crise de conjunto do regime político. Tá? Porque nós temos que entender o seguinte, sempre é bom repetir esse fato, porque isso aí dá muita confusão. A crise de um dos partidos fundamentais do regime não é apenas a crise desse partido, mas é a crise do conjunto do regime, do qual esse partido é um elo fundamental. Em termos conceituais, isso aí é muito importante. Quer dizer, há um agravamento muito grande da crise do regime político que se manifesta na eleição. Se a gente quiser acrescentar outros dados para demonstrar isso, nós podemos acrescentar 2 dados que também estão presentes na eleição. O relativo sucesso da candidatura da Marina Silva, que a gente sabe que tem um caráter, numa certa medida, artificial, mas mostra que a candidatura avulsa vem capitalizar a desagregação das legendas das organizações políticas, das organizações partidárias fundamentais. Tá? Quer dizer, você tem um buraco, você tem um vazio, você tem uma situação de desagregação. Então, mesmo uma candidatura muito improvisada, que alguém consiga fazê-la aparecer como sendo uma candidatura de oposição, ela tende a ter um determinado tipo de sucesso. Claro que nós sabemos que a candidatura dela tem apoio e tudo mais. Outro é o próprio declínio eleitoral do PT. Okay? É uma outra tendência que está na eleição. Então, quer dizer, o que é expresso de maneira mais aguda pela crise do PSDB é expresso também pelas outras candidaturas. Se houvesse no Brasil um sistema eleitoral democrático, se houvesse uma certa mobilização da opinião pública de maneira independente, que se manifestasse nas greves operárias e tudo mais, a esquerda poderia ter um grande crescimento eleitoral. Como aconteceu com o PT em tempos idos, na década de 80 e tudo mais. A crise do regime é uma crise muito grande, é uma crise de conjunto. Então, o primeiro fator que a gente deve destacar é essa crise de conjunto do regime, é o fator mais importante também. Logicamente que chama muita atenção das pessoas saber se a Marina Silva pode ganhar, não pode ganhar, o que representa, quem está apoiando, mas isso na realidade são fatores secundários. O fator fundamental é a própria crise do regime político expressa nessas questões que eu levantei aqui, em particular a crise do PSDB. A crise do PSDB inevitavelmente tem que levar a uma reestruturação partidária geral. O regime partidário brasileiro, infelizmente o tempo aqui não permite, seria objeto de uma discussão um pouco mais profunda. Ele é um regime já bastante desagregado há muito tempo, desde a década de 80.
né? Desde a crise do Cruzado, da crise do PMDB, né? O PMDB expressa de uma maneira profunda a crise geral do sistema partidário brasileiro, que é uma incapacidade da burguesia de se organizar de maneira estável no Estado. E agora nós estamos assistindo um episódio posterior dessa crise, que mostra que todas as tentativas anteriores de manter a situação funcionando, de reorganizar o regime, de reunificar a burguesia no Estado, fracassaram, e nós estamos indo para uma etapa de maior desagregação. Bom, esse é o primeiro ponto, o ponto mais significativo. A segunda questão é o delineamento de forças. Quer dizer, dada a situação existente, né, toda a direita procura se agrupar com toda a direita, ou o setor mais significativo da direita, procura se reagrupar em torno da candidatura Marina Silva, para tentar impedir a vitória do PT. Não era o candidato da direita, originalmente, né? A ideia era lançar o Eduardo Campos como um mecanismo de controle, fazer com que ele tirasse voto do PT, levasse a eleição para o segundo turno, levasse o Aécio Neves, que, como a gente pode ver hoje, é um candidato ultraminoritário para o segundo turno, e aí ver se conseguiam agrupar todo mundo em torno da candidatura dele contra o PT e conseguir a vitória dele. Quer dizer, o segredo da direita é conseguir fazer com que um candidato ultraminoritário se transforme em candidato majoritário, usando, né, as engrenagens do sistema eleitoral brasileiro, primeiro e segundo turno, etc. e tal. Bom, agora nós temos uma situação que denota uma instabilidade muito grande. A direita se agrupa com a Marina Silva, é uma fraude política, um estelionato político, porque querem apresentá-la como candidata ecológica, como candidata que teria rompido com o PT pela esquerda, que seria uma alternativa ao PT, etc. e tal, quando na verdade a candidatura da Marina Silva é uma candidatura que está à direita da candidatura do próprio Aécio Neves. Mais conservadora ainda, mais direitista do que a candidatura do Aécio Neves. Bom, um fator que é um fator conjuntural importante dessa questão, que a gente vê, é que essa manobra, que é uma manobra bastante improvisada e é um jogo de risco da burguesia, ela já está tendo efeitos que são perversos para a burguesia no cenário eleitoral. Primeiro, obrigou o PT a sair da pasmaceira, da política de acordo total, e partir para o ataque. Né? Isso daí já leva a situação política para uma certa polarização. Não sei se vocês repararam, mas a burguesia protestou com os ataques do PT contra os capitalistas, né? Demagogia da campanha eleitoral do PT contra o capitalismo. Atacou a Dilma, falou que a candidatura dela não é financiada por banqueiro, atacando a Marina Silva, atacou a Marina Silva pela esquerda, esse negócio todo. Isso daí leva a uma polarização. E também, né, a rejeição cresce, a denúncia e a rejeição à candidatura da própria Marina Silva, mostrando essa candidatura como sendo uma improvisação, mas uma operação organizada pela direita. Quer dizer, a polarização aumentou. Nessas condições, né, a gente pode ver que se a polarização continuar crescendo, mas é possível que cresça mesmo, né? Por exemplo, a imprensa da direita está toda defendendo a Marina Silva. Isso daí deverá trazer as seguintes consequências. Primeiro, uma distribuição no quadro político mais clara. Quer dizer, polarização entre dois blocos. O que o pessoal procurava, o que a imprensa capitalista procurava mostrar, que era uma polarização PT-PSDB, como se fosse uma rixa partidária, agora começa a aparecer como sendo uma coisa de dois blocos diferentes. De um lado o PT, que é um partido de esquerda conciliador com a burguesia, do outro lado o bloco da direita, que pode ser PSDB, PSB, PV, qualquer partido. Quer dizer, isso vai mostrando para a população que há dois blocos em luta. E vai mostrando também as características dos dois blocos. Não só a direita aparece com um perfil mais definido, que era exatamente o contrário do que eles pretendiam com a candidatura Marina Silva,
que era escamotear o seu próprio perfil político, como o PT também vai ter que mostrar suas limitações. Porque se não há combate, não há polarização, as limitações da política do PT ficam escondidas dos trabalhadores. Se há um combate, né, o PT vai ser obrigado a demonstrar essas limitações de uma maneira mais clara. Se o PT ganhar, a oposição ao PT tende a ser uma oposição muito mais contundente. Por quê? Porque a burguesia vai tirar a conclusão de que é muito complexo você ganhar do PT pela via eleitoral. Como eles, num certo sentido, estão tirando essa conclusão na Venezuela. Isso daí leva não a diminuição da oposição, mas leva a um acirramento da oposição, inclusive pela via extraparlamentar. Quer dizer, pela mobilização, pelo golpismo, por tudo isso que a gente tem visto nos outros países. Que é também o nosso prognóstico original que está se confirmando com essa situação. Bom, se ganha uma candidatura como a da Marina Silva, aí a polarização nacional é enorme. Porque o programa que ela apresentou é um programa de ataque direto contra os trabalhadores. O programa do PT é um programa de panos quentes. Muita gente acha que o PT é assim, um ataque frontal contra os trabalhadores, o que é um equívoco. O programa do PT é um programa de conciliação, uma no cravo e outra na ferradura.